coração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provêm de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Agradecidos somos, ó Deus, pelo teu cuidado, manifestação do teu poder para com teus filhos, energia, saúde, trabalho. Recebemos de ti, doamos a ti, Senhor, para a tua honra e tua glória. Recebe a adoração de teus filhos nessa manhã. O Senhor tem nos dado. Usa para a tua causa. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Vamos entoar o hino 238 e todos que puderem se levante, por favor.
O hino já é uma oração, né? Mas vamos continuar a nossa adoração. Quando firmamos um compromisso com Deus de glorificá-lo em tudo, dando nossa mente, nosso corpo e nossas emoções a Ele, isso é um ato de adoração. E nesse momento, nós vamos adorar a Deus através da oração. Aqueles que puder, vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Grande Deus, poderoso Senhor, que nos céus habita. Que privilégio que o Senhor nos concede, depois de uma semana corrida, tantas idas e vindas, mas o Senhor nos trouxe em seu santo templo, através do teu Santo Espírito, para render a Ti a verdadeira adoração. Portanto, Senhor, sonda nossos corações e vê o que há de mal em nós e, por favor, limpa-nos, porque o Senhor tem esse poder para tudo isso e muito mais. Nós sabemos que vivemos dias de decisão, nós necessitamos, como eu acabei de ler aqui, nós precisamos dar à nossa mente, o nosso coração e ser puro como uma criança, porque desejamos passar a eternidade com o Senhor. Por favor, Deus, nós te pedimos as bênçãos dos altos céus nesse momento aqui, para cada família aqui representada, também aquelas que não puderam vir, que estão nos acompanhando através das redes sociais, que as mesmas bênçãos sejam extensivas a elas também. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, que nós possamos a cada momento, a cada dia, ouvir a voz do Espírito Santo, que nós sejamos sensíveis, porque o mundo, as luzes estão ofuscando, mas nós precisamos ter um momento bem especial com o Senhor. Nós precisamos viver o assim diz o Senhor. E nós queremos estar prontos, Senhor, para um tão breve encontro. Eu creio pelos olhos da fé que o Senhor volta na nossa geração. Nesse momento também eu te peço uma bênção especial pelo o nosso pregador, o pastor, que vai trazer o pão espiritual e que ele seja de encontro às nossas necessidades. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, permaneça conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aqueles que eu não cumprimentei, bom dia. Deus seja louvado com a sua presença. Que bom estarmos reunidos na casa do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E é um privilégio e uma responsabilidade muito grande vir aqui à frente. Eu não sei você, os pregadores, né, que vêm aqui à frente, mas eu, embora já há algum tempo pregando, né, não deixo de sentir um aperto no coração. É uma responsabilidade muito grande, para a glória do Senhor, tá bom? Tudo bem? Muito bem. Vocês estão bem confortáveis? Estão com fome? Espero que não, hein, gente, por favor. Eu tenho o costume de me alimentar bem, sabe? Aí não é fácil. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus. O Evangelho de João. Vamos estudar a partir de amanhã
na escola sabatina esse evangelho, né? É isso? Já começa hoje à tarde. Ou melhor, agora de manhã, porque eu já vou abrir em João agora. E é lá no finalzinho, tá, gente? Vamos começar pelo final. João, capítulo 21. João, capítulo 21. Nossa meditação vai estar parte desse capítulo, nas partes finais aí do capítulo da história. É bom para nós começarmos já o estudo do Evangelho aí pela parte final. Capítulo 21. João, capítulo 21. João 21, já encontraram? Amém. Verso 15. João 21, 15. A minha Bíblia diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Nós vamos falar nessa manhã de uma linda declaração de amor. Declaração de amor de um discípulo para com o seu Senhor. Uma linda declaração. Quantos gostam de receber declaração de amor aqui? Quantos? Quantos gostam? Tem uns que não entenderam a pergunta. Quantos gostam de receber a declaração de amor? Muito bem. Quantos gostam de declarar seu amor? Hã? Você já declarou seu amor para alguém hoje de manhã? Não? Já tem tempo, viu? O dia não terminou ainda não. Certo? Pode até fazer agora se quiser. Não tem problema. Sabe, gente, a ciência já concluiu que quem não recebe ou não faz declaração de amor sofre. Inclusive doenças, e algumas até crônicas. E alguns chegam até as últimas consequências. Alguns já chegam até a tirar a vida por isso, por não serem amados. Você viu que aquela pessoa diz: ninguém me ama, ninguém me quer? Hã? Não precisa... Calma. Alguns já estão cobrando aí a declaração de amor, viu, gente? Pois é, gente. Declaração de amor faz bem. Por quê? Porque num mundo cheio de rancor, ódio, quando você se abre para o amor, de alguma forma você ilumina, você transcende aquele ambiente muitas vezes carregado, não é assim? Isso faz bem, faz bem. Bem, vamos aqui estudar um pouquinho sobre essa declaração e por que Jesus, vamos dizer, cobrou o seu amado discípulo 3 vezes. 3 vezes.
Eu queria que você, eu não sei se você, quando estuda a Bíblia, tem o hábito de criar um quadro mental daquilo que você está estudando. É óbvio que quando você estuda de forma muito rápida, esse quadro não chega a ser formado. Quando eu falo rápido é assim, parece que está lendo assim com pressa e tudo, não parou assim, porque, irmãos, a própria Ellen White, ela diz que essa leitura rápida, ela não tem muito proveito. Deveria ser com mais calma, entendeu? Certo? Então, quando você lê muito rápido, você perde a oportunidade de criar um quadro do que você está lendo. Quando você cria um quadro, você compreende melhor. Tá certo? Tá bom? Então, vamos nessa manhã tentar criar um quadro nessa cena, à beira do mar. Né? Discípulos vindo, Jesus preparando ali o alimento comum de pescador, né? E eu chego a pensar que é só depois que eles comeram, e preparado pelo próprio Jesus, né, o alimento, né, o peixe lá ali. Só depois que eles comeram, estavam meio relaxados. Jesus cria um clima, né? Por que não chega a dizer um clima romântico com os seus discípulos? E dentro desse contexto, nesse quadro, é que ele faz isso. Vamos pintar mais um pouquinho esse quadro. Que circunstâncias eram essas? Jesus já havia ressuscitado. Jesus já tinha colocado o ponto final do pecado, da história do pecado. Embora eles ainda estão nesse mundo, mas ele já tinha resolvido o problema do ser humano. Jesus tinha cumprido a missão. Você sabe que quando a gente cumpre a missão, a gente sabe, imagine todo aquele peso, aquela angústia do Getsemane, a crucifixão, toda aquela situação é a coisa do passado agora. Jesus estava celebrando, comemorando, né, a sua, né, vamos dizer, a sua missão aqui na terra. E ele estava ali preparando para se despedir dos discípulos, já ia para o Pai. Então, é um momento assim de, vamos dizer, de refrigério. E é dentro desse quadro é que Jesus tem esse diálogo com Pedro. É muito bom a gente pensar nisso quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está pensando no assunto, não só fixar nas 3 perguntas o que ela representa, mas em todo esse quadro. Deu para vocês criarem um quadro aí na mente? De júbilo, de felicidade, etc, etc. Muito bem. Um outro ponto que eu quero que vocês pintem esse quadro aí, tá bom? Bem, Jesus, quando foi falar com Pedro, ele não fez como normalmente o ser humano faz, né? Hein? Ele não cobrou Pedro porque tinha negado 3 vezes, né? Jesus não fez assim: Pedro, eu não te avisei. Se fosse nós, um ser humano, nós não faríamos isso. Pedro, eu não te avisei que tu ia me negar. Jesus não fez isso. Como é que ele chegou? Preparou o peixinho, do jeito dele, e aí depois fez a pergunta. Uma outra coisa que eu queria pintar esse quadro na sua mente é que quando Jesus perguntou para Pedro se o amava, ele não perguntou antes de ter demonstrado a Pedro 3 anos e meio que o amava. Entendeu? 3 anos e meio Jesus demonstrando amor, paciência com aquele Pedro, não é assim? Que foi até momento usado pelo próprio Satanás. Então, 3 anos Jesus, Pedro teve a oportunidade de viver Jesus amando as pessoas que não mereciam, né? Vendo Jesus transformando pessoas. Inclusive teve a oportunidade de ouvir Jesus curando a sua própria sogra.
Antes de Jesus perguntar se Pedro o amava, Jesus já tinha demonstrado pelo menos 3 anos e meio que o amava. Certo? Então, quando Jesus pergunta para você, faz essa pergunta, não esqueçam desse quadro aí, tá? Que acabamos de pintar. Certo? Muito bem. Então vamos avançando. Por que Jesus insistiu que Pedro declarasse seu amor por ele 3 vezes? Por quê? Existem muitas ideias. Alguns chegam a afirmar que pelo fato de Pedro tê-lo negado 3 vezes, então Jesus faz questão de perguntar 3 vezes. E eu quero dizer para vocês que isso pode até ser um fato, mas não é, podemos dizer, o completo, a ideia completa. Certo? Seria simplificar demais esse diálogo, essas perguntas. Então, o que nós iremos meditar numa dinâmica ainda maior, essas 3 perguntas de Jesus para Pedro. Então vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez? Como é que foi? Tu me amas? Errado. Não foi essa a pergunta. Olha aí. Olha aí, essa foi a pergunta. A primeira pergunta. A gente acha que são idênticas, não é? Mas não são. Todas 3 são diferentes. Já começa por aí. A gente pensa que foi Pedro, tu me amas? Não. A primeira pergunta ele diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Está se referindo aos discípulos ao redor, né? Mas, irmãos, é o seguinte. A primeira pergunta é que Jesus, antes de perguntar a você se tu ama mais do que os outros, ele já demonstrou na cruz o seu amor. Já demonstrou na sua vida que ele te ama. Muitas vezes não a percebemos, mas que ele já demonstrou. Certo? O amor de um pai, o amor da mãe, o amor de pessoas que estiveram ao teu redor te apoiando, o ar que você respira, não é assim? Tudo. Ele já demonstrou esse amor. Então ele faz essa pergunta: você me ama mais do que, sabe? E aonde nós podemos chegar com essa pergunta? Jesus quer nos dizer que se você o ama mais do que qualquer coisa, que coisa podem ser essa? Vocês sabem que o inimigo de Deus, querendo roubar o amor que deveríamos ter pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador, o inimigo tenta tirar de você ou colocar em você amor às coisas mais do que o seu Senhor. E alguns absorvem essas tentações, e alguns aceitam esses apelos e começam a amar algumas coisas mais do que o doador da vida. Não deveria ser assim. Não é mesmo? Mas pare para pensar se tem alguma coisa que você está amando mais do que o seu Senhor. Pode ser uma pessoa, pode ser um namorado, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser quantas coisas, não é? Hoje pode ser, quem sabe, as redes sociais. É só você ver o tempo que você gasta com aquilo que você mais ama, se ao mesmo tempo que você passa com o seu Senhor, ou dedica ao seu Senhor. É simples assim. Eu amo a Deus. Ama. Tá bom. Mas você ama mais a Deus de qualquer outras coisas? Essa foi a primeira pergunta que Jesus fez para Pedro. Copiaram aí? Então,
Segura aí essa primeira pergunta e vamos à segunda. Tá bom? A segunda pergunta. A segunda pergunta é diferente da primeira. E é importante que você entenda essa ordem, que a segunda pergunta, ela só pode ser respondida se você consegue responder a primeira. Se você não consegue responder a primeira, se você ama as coisas mais do que a Deus, você não vai conseguir responder a segunda. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui definir algo interessante. Cadê? A primeira pergunta, ela tem que ver com a intensidade do amor. Tá bom? Anote essa palavra aí. Intensidade. Mais do que. Então, a intensidade com que você ama a Jesus. Tá legal? Intensidade. Ele merece ou não merece nosso amor intenso? Merece ou não? Hã? O pessoal do louvor aí do Adoradores 5, eles colocaram um hino. Intensamente, já viram? Lindo esse hino, né? Eu gosto dele. Intensamente. Você ama com uma intensidade. Legal? Muito bem. Então vamos lá. Agora, a segunda ama-me. Não, é igual à primeira. Qual é a diferença? Bem, a segunda pergunta, ela tem que ver com a veracidade. Intensidade e veracidade. Por causa da afirmação, quando os escritores bíblicos, o próprio Jesus, ele faz isso em outros lugares, não é assim? Em verdade, ele insiste, vos digo, não é assim? Por quê? Porque está tentando levar a você entender o que ele está falando é uma verdade, em meio a tantas mentiras. Entendeu? Verdade, ele tem que insistir. A mente, ela trabalha assim. Nossa mente, ela está sendo bombardeada por mentira o tempo todo. Quando você vai falar uma verdade, você acha até estranho, não é assim? A mentira já não é mais. Então, agora vem a segunda pergunta como uma veracidade. Ele está querendo saber que tipo, ou se é verdade que você ama. Ah, pastor, eu amo sim, de verdade. Tá bom, que bom. Agora, o que é verdade para você? O que é amor para você? Quando Jesus pergunta se realmente é real, é verdadeiro o seu amor por Ele, Ele está querendo que você raciocine que é possível, é possível que o que você entenda por amor não seja amor. Pastor, o que você está falando aí, pastor? Não é tão difícil de entender. São muitos anos, séculos, que o inimigo tenta distorcer o verdadeiro sentido do amor. Porque se ele conseguir colocar dentro de você um falso amor, não é assim? Você acha que está amando, mas está amando de maneira falsa. Aí nós vemos aí a paixão, essas coisas que o pessoal inventaram por aí, não é assim? Por que as pessoas que um dia se unem em casamento dizendo que amam as pessoas, daqui a pouco um dia estão se odiando, o quê? Por quê? Porque de alguma forma entenderam que a palavra amor, essas 4 letrinhas aí nessa palavra, tinham outro sentido para eles. Mas como isso, pastor? Presta atenção. São muitos anos o inimigo tentando distorcer o sentido da palavra amor. O verdadeiro amor. É só quando você chega lá em 1 Coríntios capítulo 13 e começa a ler, que eu não sei quantos já tentaram ler 1 Coríntios e fazer uma análise e começa a perceber que você parece que está distante da realidade que Paulo está escrevendo ali.
1 Coríntios capítulo 3. Lembra como é que está escrito lá? Hein? Como é que é? O amor é paciente, misericórdia. O amor é bondoso, não é invejoso, não se gloria, não se orgulha, não é ciumento, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Já viram isso? Na linguagem humana, isso é, como muitos dizem, isso é impossível. Por que é impossível? Porque a mente está tão bombardeada do falso amor, aquele amor egoísta, se é que pode se dizer que amor é egoísta, estou me referindo dentro de um contexto do amor que você pensa que é amor. Amor que perde a paciência, que não suporta. Esse amor, muitas vezes, é aquilo que você definiu, ou definiram para você, empurraram de goela abaixo para você, e você acredita que você está amando. Entenderam? E é por isso que muitas vezes as pessoas que um dia disseram que amavam, traíram. Porque quem ama não trai, não é assim? Um deslize, não sei o quê, mas eu te amo. Que te amo? Que negócio é esse? Traiu? Então, essa pergunta segunda é justamente que Jesus... Irmãos, é o que mais o povo de Israel fazia. Dizia que amava a Deus, mas ia atrás de outros, os Baalins, ia atrás de outros deuses. E Deus dizia assim, que vocês estão adulterando. Não é assim? Porque eles achavam que amavam, lembram? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Aí Moisés sobe, daqui a pouco estão lá montando bezerro de ouro. Eles achavam que amavam. Por quê? Era o que eles achavam, o amor que eles aprenderam lá no Egito. Irmãos, o Egito hoje continua ensinando o falso amor. Cuidado, cuidado, cuidado. Se você ficar muito ligado aí nesse falso amor, nos contos, na novela, não sei nada do que, nas ficções, um monte de coisa aí, cuidado. Porque vai empurrando você um falso amor. Aquele amor que se vinga, aquele amor que mata. Já viu esse amor? Tipo de... Matou por amor, já viu isso? Então, esse falso amor, isso destrói a nossa concepção genuína de dizermos que amamos a Deus, mas com falsas intenções. Entendeu? Então, quando Jesus pergunta, pela segunda vez, Jesus quer saber a veracidade desse amor. Se ele é verdadeiro ou não. Pegaram aí? A primeira é qual? Intensidade. Segunda? Veracidade. Cadê o moço do sonho? Você tem aí, mas não dá para buchar não, né? Não tem o hino intensidade não, né? Ou intensamente. Se tiver aí, a gente canta no final. Então, o amor intenso, mais do que o amor verdadeiro. Verdadeiro é aquele que está na palavra do Senhor. Não é o que está na palavra das filosofias, das ideologias, dos romancistas. Cuidado, porque você pode achar que ama a Deus, mas com esse tipo de amor, que é passageiro. Já viu esse amor passageiro? A pessoa se batiza, no outro dia está largando a fé. Não era verdade, foi iludido, porque não entendia o verdadeiro amor. Pegaram aí? Então vamos para a terceira. A terceira. Gente, a terceira é diferente. Embora na letra, pergunta, na letra, parece que é igual, né? Me amas, né? Vamos voltar ao quadro. Se você olhar, você vai ver que a terceira não é igual à primeira. Pode ser na letra. Parece com a segunda. Mas quando eu fiz você mentalizar o quadro, e quando você faz isso, quando lê a Bíblia, você entende melhor. Para isso você tem que dedicar tempo, tá bom? Você não dedica tempo com a pessoa que ama?
Você não gosta de estar com essa pessoa? Assim deveria ser com o Senhor. Então você, quando olha para a letra, você parece que a pergunta é a mesma. Estou falando, me referindo à terceira, tá bom? Mas não é. Por quê? Olhe para o quadro. Você vai ver que Pedro se entristeceu. Ou seja, o que nós não estamos vendo, não, quando você só vê a letra, você não vê o quadro. A maneira como Jesus pergunta a terceira vez leva Pedro a se entristecer. Ele queria saber a intensidade, ele queria saber a veracidade, e agora, qual é a terceira? A profundidade. Ok? Notou aí? A profundidade do amor. Como é essa profundidade, irmãos? Pedro faz uma introspecção. Anote aí. Introspecção. Você precisa fazer isso. Para você não cair nas armadilhas, ou nas armadilhas, ou as armadilhas que Satanás coloca para você, enganar você, dizer que você ama e não ama. Porque já pensou? Vocês já viram pessoas? Vou dar um exemplo aqui. Já viu casais que às vezes aparentam ser felizes, parece que é um beijinho para cá, abraçadozinho, não sei o quê. Passa alguns anos, não sei o quê, daqui a pouco eles ouvem notícia. Se divorciaram. Todo mundo, o quê? Já viram isso? Conhece alguém? Eu já conheci. Conheci por aí, por onde eu passei. Pessoas que pareciam na igreja, na rua, pareciam um casalzinho lindinho, daqui a pouco se divorciaram. Não é assim? Vamos trazer para a pessoa como crente, a pessoa, aquele crente que pregava, que era mandar, dizer na frente que olha, se vistam assim, olha como assim, e trazia até pessoas para o batismo. Um dia sai da igreja. E ainda manda dizer, tira meu nome, não quero mais saber dessa igreja não. Já conheço pessoas assim? Eu já conheci, foi muitos. Já conheci até pastores, irmãos. Colegas meus do ministério, pastores. Manda tirar meu nome, não quero mais saber desse negócio não. Conhece alguém assim? Chama-se profundidade. Ele amava na superfície. Sabe o que é superfície? Não era profundo esse amor. Cuidado com esse amor. Ellen White fala que nós não podemos amar a palavra de Deus na superfície. Nós temos que cavar, nós temos que ir fundo. Temos que ir lá pegar. Ela diz como o ourive se cava para encontrar a pedra preciosa lá no fundo. Temos que cavar, entender. Porque quem está só na superfície pode passar anos, mas vai na hora, é levado como o vento assim. Cuidado, você pode estar na igreja há muito tempo, tá? Mas se não for profundo esse amor, meu irmão, uma hora a casa cai. Entendeu? Então, essa terceira pergunta, ela tem que ver com a profundidade, a introspecção. Pedro ficou triste. Pedro ainda diz mais, tu sabe tudo. Ele estava vendo que Jesus estava olhando para o coração dele. Ele sabia que ele não o amava como deveria amar. Entendeu? Isso é profundo, gente. Nessa manhã, Jesus está perguntando para você se você o ama. Intensamente. Profundo. E? Bem. Sabe? Quando nós fazemos uma introspecção, nós entendemos o quanto nós somos indignos desse amor. O quanto o amor de Deus é... Sabe aquela coisa que você não entende, por que está acontecendo, às vezes bota a culpa em Deus. Quando você faz essa introspecção, você vai entender que você está errado. O errado é você, não é Deus. Agora,
Um detalhe interessante, muito interessante. Jesus, toda vez que fazia essa pergunta, ele mandava Pedro fazer uma coisa, não é assim? Quando ele respondia, não é assim? A primeira, ele mandou dizer assim: apacenta os meus cordeiros. Aí depois as duas últimas, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus começou do cordeiro para a ovelha? Às vezes a gente passa despercebido esses detalhes, né? Mas não aquele que se aprofunda. Existe diferença de cordeiro para ovelha? Sim ou não? O que é um cordeiro? O que é uma ovelha? O que tem a ver? É uma simbologia? É uma ilustração? O que é isso? O que é um cordeiro? O que é uma ovelha? Para aqueles que já entenderam, cordeiro é um bebezinho, um filhotinho. Ovelha é um adulto. O que Jesus pede para você, irmãos, Ele não cobra de você um amor adulto. Ele começa com um amor infantil, das crianças, não é assim? Tanto que Ele fala para os discípulos assim, se vocês não amarem como as crianças, já viram só a comparação que Ele faz? Gente, parece uma coisa simples. Está escrito, quantas vezes você já deve ter passado cordeiro, ovelha, e às vezes nem faz diferença, nem sabe por que a diferença. Irmãos, Deus não exige de você um amor adulto enquanto você não for uma criança. Ele tem paciência com você. E Ele não pede para você amá-lo como um adulto se você ainda não sabe amar como uma criança. Ele não cobra de você uma coisa de um adulto se você ainda está na criança. Paulo fala sobre isso, né? Eu não falei vocês como, não dei alimento sólido, não dei alimento com leite ainda. É isso que está escrito, irmãos, é isso que precisamos entender. Deus tem paciência com você se você ainda é criança no amor para com Ele. E lógico que está intrinsecamente ligado à missão. Ele não cobra de você algo que você ainda não consegue fazer. Mas comece como uma criança. Mas não deixe de começar, porque quando você começa, depois você vai crescendo. E é um detalhe importante, que toda vez que ele fala isso, ele tem uma missão para Pedro. Porque não existe amor sem missão. E não existe missão sem amor. Alguns vão fazer missão sem amor. Ele oba-oba. Passa que nem fogo de palha. Não é verdadeiro. Assim é a missão sem amor. E para ter amor, tem missão, porque também não é amor. Ah, pastor, esse negócio de missão não é comigo, não. Então não ama. Você ainda está na superfície. Porque quem ama, cumpre a missão de Jesus. A oração que nós cantamos no começo, irmão, que oração linda, né? A gente tem que orar, irmão, para que Deus coloque a missão, o amor no coração. Certo? Eu queria colocar na tela, mas hoje não deu por causa da confusão aí da tecnologia, eu não consegui o texto que eu ia colocar na tela. Mas eu posso mandar esse texto. Tem um grupo da igreja aqui? Tem? Eu vou mandar esses textos no grupo da igreja. Vou mandar para ti ou você manda para a igreja, tá bom? Eu ia colocar aqui porque eu gosto que um texto fique marcado na mente. Eu tirei do Caminho a Cristo. Um texto que a Ellen fala. Tá bom? Eu vou mandar para o senhor, o senhor bota no grupo lá, para quem quiser ver o texto, Caminho a Cristo. O primeiro texto diz assim: o espírito do abnegado amor de Cristo é o espírito que domina o céu. É a própria essência e as suas delícias. E esse espírito que os seguidores de Cristo hão de possuir e a obra que hão de fazer. Olha que coisa linda. O espírito do abnegado ao amor de Cristo é a atmosfera do céu. E é esse espírito que o seguidor de Cristo vão ter, possuir. O outro texto diz assim:
aonde quer que a vida de Deus se encontre no coração dos homens, derramar-se-á em amor e bênção aos outros. Aonde o amor de Cristo estiver no coração dos homens, derrama em amor aos outros. O outro texto: o amor que tivermos por Jesus manifestará no desejo de trabalhar como Ele trabalhou. Ó, o amor que tivermos por Jesus vai ser demonstrado trabalhando como Ele trabalhou. Irmãos, não tem amor sem missão. E não existe missão sem amor. Esse negócio de dizer, eu amo a Jesus e tal, mas eu não sei fazer trabalho nenhum. Missionário, pregar, fazer isso, não sei, isso é comigo não. Então, irmãos, essas 3 perguntas você tem que avaliar. Você ama a Jesus mais o quê? Que tipo de amor? Esse amor que é pintado aí fora, nas filosofias humanas? Quarto, quando o amor de Cristo é abrigado no coração, ele é como um perfume e não pode se ocultar. Sua santa influência será sentida por todos aqueles que entramos em contato. Irmão, eu acho lindo isso aí. Quando o amor de Cristo é como um perfume, as pessoas sentem. E por último, o Espírito de Cristo no coração é uma fonte no deserto, que ali corre para refrigerar a todos, despertando as almas moribundas que anseiam sorver da água da vida. Irmãos, que coisa linda! O amor de Cristo no coração é como uma água no deserto. Olha que coisa! Para saciar o sedento. Esses 5 textos eu vou colocar, o irmão bota no grupo, Caminho a Cristo, tá bom? Ou seja, se você ama realmente a Deus, você é um perfume, você é uma água no deserto, você é uma influência extraordinária às pessoas. Não existe amor sem missão. Copiado? Bem, se você não entendeu até aqui o que eu falei, eu quero concluir contando para você uma história. A história de um pastor. Esse pastor, eu não conheço esse pastor. Ele é do Rio Grande do Sul. Eu vi o testemunho dele na rede social, que ele postou. E eu vou passar para vocês o que ele contou. Ele conta que ele cresceu num lar cristão. Foi ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele fez todo o esforço para que isso se tornasse uma realidade. Mas, vez por vez, ele percebia que era inevitavelmente o fracasso. Tentou várias vezes o caminho, várias vezes satisfazer os ditames da religião, tentou gravar textos bíblicos, tentou especializar-se em profecias, decorou as regras da igreja, buscou segui-las, só para logo em seguida se decepcionar consigo mesmo. Por mais que ele se esforçasse, sempre transgredia uma regra. Ele chegava à conclusão que parece que ele não conseguiria ser um cristão ideal. Certo dia, cansado dessa ingloriosa luta, ele desabafou: Senhor, olha a declaração que ele fez: Senhor, eu não te amo sobre todas as coisas. Eu não consigo amar o próximo, nem consigo fazer cumprir as normas da igreja, não consigo te priorizar nas minhas pequenas decisões. E ele gritou com um brado muito forte: Senhor, o que me falta? Porque não consigo ser fiel? Talvez tenha sido essa primeira oração inteiramente sincera que ele já tinha feito.
Naquela oração ele rasgou o coração. Foi que aconteceu algo extraordinário depois dessa oração. Deus começou a falar com ele através de sua palavra. Embora ele tenha lido tantas vezes a Bíblia, pregado tantas vezes, mas logo após aquela oração, ele encontrou um texto na Bíblia, guiado pelo Espírito Santo. Algo que ele crê que foi a resposta de Deus às suas orações. É verdade que o mandamento mais importante é amar Deus sobre todas as coisas. Mas não é aí que começa a verdadeira religião, diz ele. Se você quiser acompanhar, está no primeiro, o texto que Deus iluminou sua mente, está em 1ª Epístola de João, o capítulo 4. 1 João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você já deve ter lido esse texto, não deve? Mas eu não sei se você já leu como esse pastor. Depois daquela oração de desabafo, de rasgar o coração, que não amava a Deus sobre todas as coisas. Naquele dia fez uma diferença toda esse verso, porque o Espírito Santo começou a impressionar de uma forma extraordinária. Ele disse: nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. O que esperaríamos nós após uma declaração como essa? Provavelmente, isso consiste o amor sobre o amor humano ou o amor a Deus. Porém, essa declaração não acontece. Vejam, o restante da declaração diz assim: não em que nós tenhamos amado a Deus. Preste atenção. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus. O amor não está em nós. O amor está em Deus. Ele nos amou, enviou seu Filho para a propiciação de nossos pecados. 1 João capítulo 4, 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lembra o que eu falei no começo? 3 anos e meio antes de Jesus fazer a pergunta para Pedro, ele já tinha amado a Pedro primeiro. Então o segredo está em entendermos que Deus nos ama primeiro. E nós passamos a vida toda tentando amar a Deus, querendo fazer com Deus como fosse alguém que precisa ser conquistado. Nós precisamos demonstrar amor para Deus. Só que isso não acontece porque o amor não está em nós. Nós não temos amor. O amor está em Deus. Nós precisamos entender esse amor de Deus. Devemos amá-lo. E depois então recebemos esse amor para depois devolvê-lo. Aí depois nos aprofundarmos. Aí depois entendermos. E depois vivermos. Mas fazemos o contrário. É isso que o inimigo sempre propôs para o ser humano. E aí passamos a vida sofrendo. E um dia, numa curva da vida aí, abandonamos porque nunca amamos. Nunca entendemos esse amor. A verdadeira religião não começa com o homem amando a Deus, mas sim Deus amando o homem.
Somente quem se sente amado por Deus pode verdadeiramente amá-lo. Então pare de tentar demonstrar um amor que você não tem e procurar conhecer o amor que Deus tem por você. Separe tempo para entender isso. Dedique tempo. Não saia correndo por aí, cumprindo regras, cumprindo isso aqui, porque isso não tem sentido, não tem valor. Dura até um certo tempo, mas isso passa. O segredo aqui não está em obedecer mandamentos. Você deve ter escutado isso. Ir na igreja, estudar a Bíblia, fazer trabalho missionário. Porque se quem se sente amado por Deus pode verdadeiramente expressar isso de forma espontânea, saudável e feliz. Não como uma obrigação, como um dever. Pelo amor de Deus, eu peço, pare de dar muro em ponta de faca. Pois o trabalho do nosso inimigo é criar mecanismo, barreira, distração, mentiras, ilusões, para que você não sinta o toque diário, o aconchego, a revelação diária do imenso amor de Deus para com você. Entenda, ao você fazer a oração, ao cair de joelho, ao ler a Bíblia, não é para cumprir um ritual religioso, é para se relacionar com Deus amoroso. Ele quer dar carinho, Ele quer dar atenção, Ele quer te amar. E ao você ver, e ao você sem perceber, esse grande amor vai lhe conquistando o coração. Se você, assim como eu, pode estar até vivendo algumas lutas espirituais, e às vezes não entende por quê, e que parece que tudo não vai dar certo, parece que a religião não funciona para você e não consegue obedecer, ou sente às vezes nem vontade de testemunhar. Pare. Só quem é amado consegue amar, pois ninguém pode repartir aquilo que não tem. Declare seu verdadeiro amor a Deus, diga para Ele o que você sente, e de que forma você está, em que nível você está. As 3 perguntas que Deus fez para Pedro, faz para você nessa manhã. Em que nível? Essas perguntas são intensas, são profundas, são reais, são verdadeiras. Seja humilde perante o Deus que prescuta os corações. Faça como o salmista, sonda, ó Deus, o meu coração. O que aconteceu com Pedro? E o que aconteceu com esse pastor? Eles conseguiram entender o amor. Então pare de dar desculpa, achando que você não tem dom, que não sabe. Isso é coisa que deve ser coisa do passado. Viva uma nova vida com o verdadeiro amor que Jesus tem. Então a missão será cumprida. Deus nos abençoe. Deus te bendiga. Moço, você conseguiu encontrar o hino? Oh, beleza. Vamos lá, bota para nós aí. Eu gostei muito desse hino. Aliás, aqui uma preferência de todos os que dos 5. Um dos que eu mais gostei foi esse. Vamos cantar intensamente? Aqueles que sabem, acompanhem. Aqueles que não sabem, aprendam. E vamos começar a oração final. O apelo que Jesus está fazendo a você. As 3 perguntas. Intensamente, profundo, real e verdadeiro. Esse amor. Ok? Esse sermão tem a segunda parte, viu, gente? Não dá para falar tudo, mas eu posso pregar outro dia a segunda parte, viu, irmão? Vamos lá, intensamente, gente. Ó, muito lindo.